Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vídeo da Literatura. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então é isso, roda a vinheta! Então, agora falando um pouquinho sobre Machado de Assis, ele foi considerado um dos maiores escritores da história do Brasil. E ele nasceu em 1839 e morreu em 1908, ambos no Rio de Janeiro. E o Machado era de uma família muito simples, né? Então ele não tinha dinheiro para estudar e ele estudou só até o primário. E aí ele aprendeu a ler e a escrever por conta própria, então ele é considerado um autodidata. Então agora falando um pouquinho mais sobre o Brás, ele era de uma família rica, né? Ao contrário de Machado de Assis, e por isso ele tinha vários mimos e vários privilégios proporcionados pelo pai dele. E um deles era que ele tinha um escravo de brinquedo. E além disso, na escola, o seu melhor amigo era o Quincas Borba, que no futuro ele iria defender ideias do humanismo. Então, com o tempo, né, o Brás foi envelhecendo e aí ele começou a ter relações com uma prostituta de luxo, que era chamada Marcela, que no livro ela não era descrita como uma prostituta de luxo, assim, literalmente, mas dá pra entender que era. E ele foi se apaixonando por ela e com o tempo ele foi gostando cada vez mais dela. Tem até uma frase que ele cita no trecho para demonstrar o quanto a Marcela gostava dele, que é assim, ó: Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, demonstrando o quanto que ele amava a Marcela e Marcela amava ele, né? Mas só que com o tempo, o pai dele foi percebendo que ele gastava muito dinheiro da família com essa prostituta. Então, e para fazer com que o Brás não gastasse mais dinheiro com Marcela, o pai dele enviou ele para Portugal para ele estudar. E aí depois ele ficou estudando lá, estudando, só que aí quando ele se formou, ele não tinha vontade de trabalhar porque os seus pais já eram ricos. Então ele voltou do Brasil para gozar dos bens dos pais dele e ficar tranquilão. E aí, quando ele volta pro Brasil, ele conhece a Virgília, que vai ser o seu maior amor e mais duradouro do livro. E a Virgília, ela era filha de um ministro da corte. Então, o pai de Brás, ele viu vantagens no casamento entre ele e a Virgília e aconselhou o filho dele a casar com ela. Só que passou um tempo, né? E a Virgília terminou com o Brás e ela se casou com Lobo Neves, que ele não pegou só o cargo, não pegou só a esposa dele, mas também pegou a candidatura para deputado que o Brás queria. A família de Brás, apesar de ser rica, ela não era uma família muito tradicional, porque ela começou a se enriquecer pelo meio da produção de cubas e tachos, ou seja, da maneira burguesa, né, vendendo. E por isso, ele não era muito respeitada, ela não era muito socialmente aceitável pela sociedade da época. E com isso, o pai do Brás viu que se ele colocasse o Brás para ser senador, ele conseguiria ter mais tradição, ser visto melhor pela sociedade da época. Agora falando um pouquinho especificamente sobre o Brás, né, sobre o personagem principal do livro, ele era filho abastado da família, é o narrador do livro, conta suas memórias, que foram escritas após a morte, e por isso ele é responsável pela caracterização dos personagens. Então a gente só vê a visão do Brás sobre a história. E pode-se perceber pelo livro também que ele é um personagem fraco e que depende dos outros. Então a gente também decidiu pegar uns trechos, né, para demonstrar esse fato do Brás ser meio pão duro. Então aqui, ó: resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro que trazia comigo, não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação que ele me salvou. Esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastavam 2 moedas, talvez uma, com efeito uma moeda era bastante. Hesitei, meti-lhe na mão cruzado em prata. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti uma moeda de cobre. Eram os vinténs que eu deveria ter dado ao almocreve em lugar do cruzado de prata. E outra característica do Brás que a gente separou é que ele não era muito inteligente, né, mesmo ele tendo feito faculdade. Aqui tem uma frase que demonstra bem isso, que é assim, ó: no dia que a universidade me deu um diploma e uma ciência que estava longe de carregar no meu cérebro, confesso que senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso, ou seja, ele estava feliz porque ele conseguiu completar a faculdade, mas ele sabia que ele não era um rapaz culto e inteligente. Então, essa obra do Machado, ela foi
a obra que inaugurou o período do realismo no Brasil, que era mais ou menos na época do metade do século XIX. E nesse período, né, o contexto era que o cientificismo dominava as filosofias e as ideologias principais. E aí, aliado a isso, a gente pode perceber muitos avanços tecnológicos e uma urbanização acelerada. E agora, para demonstrar um pouco do contexto social da época, né, do panorama social, a gente pegou alguns trechos aqui, e o primeiro é esse aqui, ó. Pedi em voz alta, baixa ao doce. Enfim, bradei, berrei, bati com os pés. Meu pai, que seria capaz de me dar o sol, se eu lhe o exigisse, chamou um escravo para servir meu doce. Ou seja, esse trecho mostra que o Brás, a família de Brás, tinha um escravo. Então, é na época da escravidão aqui no Brasil. E o outro trecho é esse aqui, ó. Então apareceu Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático, e todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura. Dentro de poucas semanas, com um ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve menor violência de família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. Cedi. Tal foi o começo da minha derrota. Uma semana depois, Virgília pediu a Lobo Neves a sorrir quando ele seria ministro. Então, nessa época, né, da escravidão, a sociedade era basicamente dividida entre os escravos comerciantes e os comerciantes de escravos, né? E esses donos de escravos eram chamados ministros. Então, o Lobo Neves era um ministro, então ele tinha vários escravos. Falando sobre a narrativa do romance, né? Como ela é contada por uma pessoa que já morreu, ele não tem nenhuma responsabilidade, nem precisa ter cuidado com alguns preceitos sociais. E por isso ele não precisa agradar ninguém e também não precisa ter cuidado com o que ele fala e com o que ele vai ser julgado. Porque como ele já foi morto, ele não precisa dar satisfação para ninguém. E também é interessante perceber que o Brás, mesmo ele estando do outro lado, né, porque ele conta a história dele vivo, mas ele está morto, né, ele ainda tenta se fazer como se ele fosse superior ao leitor. Então ele tenta meio que se enganar. A gente pegou uns trechos para demonstrar como o narrador, o Brás, contava a história, que o primeiro é assim, ó. Todavia importa dizer que esse livro é descrito com a pachorra de um homem desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regala, e é todavia mais do que passatempo e menos do que apostolado. E o outro texto que a gente pegou é: eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. Então esses trechos eles demonstram o que eu tinha falado anteriormente, né? Aquilo de o autor não ter compromisso com nada, nem com alguns preceitos sociais, nem responsabilidades. E falando especificamente sobre a literatura, na primeira metade do século XIX a gente podia perceber uma literatura mais romântica, né? A literatura nacionalista e muito idealizada. E depois, na segunda metade do século XIX, a gente pode perceber que a literatura foi substituída por uma produção mais artística e mais realista, né? Como é o nome do período. E que demonstrava realmente a realidade sem fantasias e sem idealizações. E uma dica que o nosso grupo tem para você que for querer ler o Memórias Póstumas é você perceber as referências que o Brás faz ao longo do livro, né? Então ele faz muitas vezes referências a acontecimentos históricos e a grandes filósofos, e entender isso vai ajudar muito a você a compreender o livro.